Jesus enfrenta 5.000 pessoas com fome. Seus discípulos veem impossibilidade. Um menino oferece tudo o que tem, 5 pãezinhos e 2 peixes. E o que acontece depois muda tudo. Mas aqui vem a pergunta que ninguém faz: por que Jesus escolheu trabalhar com tão pouco? O que ele quer nos ensinar sobre entrega e confiança? Evangelho de hoje, sexta-feira, 17 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu, chamado Gamaliel, levantou-se, então, no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor. E contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse:
está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que paz e bênçãos do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje queremos convidá-los a uma reflexão profunda sobre o que significa realmente viver em estado de graça, em sintonia com os planos de Deus. E as leituras que ouvimos nesta sexta-feira nos falam exatamente sobre isso, sobre reconhecer a ação divina em nossas vidas e sobre o quanto nosso coração deseja estar próximo de Deus. Comecemos com a história dos apóstolos nos Atos. Aqueles homens foram açoitados, ameaçados, proibidos de falar sobre Jesus. E qual foi a reação deles? Saíram alegres. Alegres porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Vocês conseguem imaginar isso? Aquela alegria não era resultado de uma ignorância diante do sofrimento, mas da certeza profunda de que estavam vivendo para algo maior que eles mesmos. Eles tinham a graça de Deus operando em seus corações. E há algo ainda mais importante nesta passagem. Gamaliel, aquele fariseu sábio, reconhece que se o projeto dos apóstolos viesse de Deus, ninguém conseguiria destruí-lo. Isso é fundamental para nós compreender. O que vem de Deus é indestrutível. A salvação oferecida por Cristo não pode ser tocada por nenhuma força terrestre. Ela é eterna. Agora, olhemos para o Salmo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Que frase linda, que desejo puro. O salmista não pede por riquezas, honrarias ou poder. Pede apenas uma coisa: estar na presença de Deus. E sabem por quê? Porque compreendeu que o Senhor é sua luz, sua salvação, sua proteção. Quando estamos na presença de Deus, quando vivemos em estado de graça, nada nos faz medo. O salmista diz: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Isso é esperança. Isso é fé. Isso é aquilo que nos sustenta quando a vida parece pesada demais. E então vem o Evangelho, com aquele milagre maravilhoso dos pães e dos peixes. Jesus vê uma multidão cansada e com fome. Seus discípulos, Filipe e André, olham para a situação com os olhos do mundo. Isso é impossível. Não temos recursos suficientes. Mas Jesus já sabia o que faria. Ele tomou aquele pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus e o multiplicou de forma que saciou 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Entendem vocês o que Deus está nos dizendo através disso? Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, quando vivemos em estado de graça, rendidos à sua vontade, o que parecia insignificante torna-se abundância. Aquele menino que ofereceu seus pãezinhos simples não sabia que estava participando de um milagre. E nós? Quantas vezes deixamos de oferecer o que temos porque nos parece muito pouco? A conexão entre essas 3 leituras é cristalina. Primeiro, vemos os apóstolos vivendo em graça, alegres no sofrimento. Depois, ouvimos o salmista clamando por habitar na presença de Deus. E finalmente, testemunhamos Jesus, que é Deus encarnado, transformando a realidade porque confia completamente no Pai. Hoje,
queremos convidá-los a uma pergunta importante: como vocês estão vivendo? Estão permitindo que a graça de Deus atue em seus corações? Ou estão presos nas limitações daquilo que conseguem ver com os olhos da carne? A vida em estado de graça não significa que tudo será fácil. Os apóstolos foram açoitados. Mas significa que estaremos ligados a uma fonte de força, de alegria e de significado que transcende tudo que é temporal. Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão recursos para aprofundar sua vida espiritual, sugestões de leituras, meditações guiadas e orientações sobre sacramentos. Aproveitem! Deixamos aqui 3 perguntas para vocês refletirem. Como vocês podem viver em estado de graça hoje? O que estão deixando de oferecer a Deus porque acham que é pouco demais? E qual é o único desejo que verdadeiramente importa em sua vida? Comentem conosco. Como essa reflexão tocou seu coração? Qual versículo ressoa especialmente em vocês neste momento? Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, guie vossos passos e mantenha vossos corações sempre abertos à sua graça infinita. Amém.